Nossa tela, ele, Rodrigo Glatt, chegando na nossa programação. Glatt, que é sócio da GTI. Glatt, seja muito bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Paula, bom dia para todos. Obrigado aí mais uma vez pelo convite, estamos à disposição. Obrigada, Glatt. Hoje a gente teve IPCA, estávamos aqui numa discussão, principalmente anterior, tentando entender a visão de muitos especialistas sobre uma possibilidade, inclusive, trazendo uma possibilidade de uma leitura um pouco mais dovish no próximo comunicado do Copom em relação à taxa de juros. Mas eu queria aí, de fato, aqui trazer uma pergunta para você. Este cenário, ou pelo menos essa expectativa de deflação, a gente tem visto nos últimos dias trazendo, acho que um apetite maior, inclusive até para o nosso mercado. Bolsa manteve ali, pelo menos os últimos 4 dias em alta, e a gente tem visto que acho que o cenário macro está sendo um pouco mais favorável a esses ativos de risco, principalmente aqui num curto prazo. Queria entender um pouquinho da sua visão também, fazendo um pouco dessa análise do cenário econômico, com essas perspectivas, inclusive, principalmente para a nossa Bolsa. Claro. Eu acho que é uma combinação do cenário benigno lá fora e um pouco melhor aqui também. Acho que houve uma diminuição da percepção de risco, acho que tanto no fiscal, que tem gerado aí, resultados um pouco melhores, apesar de a gente ainda achar que existem riscos bastante importantes aí, mais para o médio prazo, vamos dizer assim, mas, por outro lado, os índices de inflação aqui também têm convergido para um patamar menor do que se previa, Então, aí muita gente aí já revendo previsões para esse ano na casa de 5, E esse dado de hoje, acho que ele corrobora isso, até acentua um pouco isso, e aí fica essa discussão de que realmente há um espaço, se criou um espaço para realmente haver uma redução dos juros, E aí a questão hoje que se discute é quando que esse processo ele se iniciaria, Muita gente acha que pode ser ainda acho que provavelmente no terceiro trimestre ou no quarto trimestre, enfim, e qual a magnitude que isso se estenderia ao longo dos próximos anos, vamos dizer assim, Então acho que esse cenário mais benigno internamente, e realmente esse dado do PIB também que saiu semana passada, com o agro muito forte e fazendo com que boa parte das casas revisse o crescimento para o Brasil esse ano aí da casa de meio a 1%, mas agora estamos falando aí na casa de 1,5% a 2%, basicamente. O mercado tem convergido aí para esse número, Então, acho que esses dois dados internos, acho que combinados lá com a melhora de cenário nos Estados Unidos também, vendo lá dados de inflação um pouco melhores e uma possibilidade de que o Fed vá fazer apenas mais um aumento de juros e que provavelmente deve parar, Acho que essa combinação de fatores é que trouxe esse ambiente melhor, E aí uma calmaria maior também no dólar, Os juros futuros aí caindo, Mais de um ponto aí a curva na última semana, enfim. E isso, claro, é um cenário melhor para a Bolsa e a Bolsa reagiu também, Saindo aí da casa de 100, 105 mil que estava uns 2 meses atrás e já estamos aí nos 115 mil, Maravilha, Glatt, você trouxe aí no começo da sua fala uma preocupação ou você falou assim, um risco num médio prazo, Que num curto não, mas num médio vocês ainda estão enxergando diante de alguns fatores. Fiquei na curiosidade de entender quais são esses riscos, na verdade, aí num médio prazo que vocês continuam olhando ali com um pouco mais de atenção. Acho que a questão fiscal ainda é uma questão que preocupa muito, dado todas as medidas que foram anunciadas pelo governo do PT nesses quase 6 meses, Então, são todas elas, basicamente todas elas aumentando os gastos, E a gente vê, a gente acha que assim, a trajetória de uma dívida declinante, ela envolveria, claro, corte de gastos, não aumento de gastos, Então, eu acho que eles estão realmente confiando muito de que eles vão ou diminuir as isenções e eventualmente aumentar outros impostos ou alíquotas, enfim, Então, esse é um ajuste que para a gente tem um risco grande, Acho que, claro, o arcabouço fiscal ele trouxe algo mais benigno no sentido de que a dívida não vai explodir, mas a gente não tem
a gente não tem certeza de nada, né? Essas restrições que eles colocarem, as punições, caso a regra não seja cumprida, elas são muito frágeis, né? Na nossa opinião. Então, por conta disso que a gente vê muito risco ainda de que a situação do fiscal ainda seja muito cuidado, né? E a gente gostaria de ver algo mais na linha de redução de despesas, que é uma coisa que a gente não viu até agora, né? Tá certo. Glatt, bom dia para você. Boa tarde, né? Meio-dia 8 agora. Boa tarde. Mas sempre um prazer falar contigo. Diante desse cenário, né, e também pensando que o mercado se move com expectativas e a gente tem visto esse rally nos últimos dias, até mesmo como você falou, saindo do 100, chegando agora perto dos 115 mil pontos, na expectativa de que o cenário melhore, de que a inflação caia e de que também o juro mais para frente seja cortado pelo Banco Central. A gente tem visto empresas bastante sensíveis ao juro fazendo um movimento bastante forte, muitas delas subindo 2 dígitos, aí, algumas quase 3 dígitos. Queria saber a sua visão para esses setores específicos, se tem monitorado, se tem visto algum setor que possa ter um desempenho até melhor, de repente, nesse ambiente em que já a expectativa trouxe bastante alta para eles. Eu acho que esse movimento, né, de recuperação, na verdade, ele está mais ligado aos setores ligados à economia doméstica, vamos dizer assim, né? E acho que isso é um call que eu acho que já sustenta há bastante tempo e que agora acho que voltou. Na verdade, é que as ações de consumo e varejo, principalmente, elas sofreram muito, né, nesses últimos 2 anos, né, tirando esses últimos, sei lá, 2, 3 meses, né, em função desse juro muito alto, né, e preocupações, né, com até o modelo de negócio de várias empresas do varejo, né, então as margens comprimiram muito, né, muitas delas tiveram prejuízo, enfim. E acho que agora, com esse cenário de juro um pouco mais baixo para frente, né, potencialmente, a gente pode ver uma recuperação importante, né? E as ações, aí, boa parte das ações se recuperou bastante mesmo em função dessa expectativa, né? Então, assim, eu acredito que boa parte dessas empresas que estão na Bolsa são empresas que ligadas ao consumo e ao varejo, que são empresas dominantes em seus setores, né, em seus subsegmentos do varejo, vamos dizer assim, ou do consumo, e que de fato elas têm uma capacidade maior de se recuperar mais rapidamente do que outros peers, né, que provavelmente não estão listados, né. Então isso faz com que essas empresas ganhem mercado, né, ganhem espaço no mercado, né, tomando o share dessas empresas que são menores, né. Então elas ganham uma escala maior e potencialmente elas podem apresentar resultados melhores até do que elas apresentavam no passado. Então acho que essa é uma possível explicação aí dessa valorização de empresas que tiveram aí um momento muito difícil aí nesses últimos 2 anos, principalmente, né? Uhum. Ô Glatt, ainda nesse sentido, né, e aí pensando na pessoa física que acaba olhando para esses setores e fala, poxa, perdi a pernada. É possível que existam mais? A minha pergunta se baseia no fato de que, em entrevista recente, a gente vê o CIO de um grande banco aí falando, poxa, quando houver o corte de juros, aí a gente volta para a Bolsa, a gente ganha mais exposição na Bolsa. Ou seja, se o movimento do mercado acaba se dando com expectativas e se antecipando a alguns movimentos do Banco Central, grandes bancos, ou pelo menos um grande banco ali falando que talvez exponha mais ou volte para a Bolsa num movimento de corte de juros, ainda é possível pegar um movimento crescente aí, principalmente nesses setores que você comentou, quando o grande investidor ou um institucional que tenha um pouco mais de relevância acabe voltando para a Bolsa? Eu diria que esse movimento está acontecendo. Acho que você pode ter alguns players grandes que vão esperar o juro cair, mas muita gente já voltou, né? A Bolsa não saiu de 105 para 115 à toa, né? Eu acho que tem muita gente já que
E acho que tem uma diferenciação importante também. Acho que o investidor estrangeiro ele já tinha uma cabeça um pouco mais benigna nesse sentido, mais otimista com o Brasil, né, em relação ao investidor doméstico. Então, acho que esse investidor ele já vem se posicionando há algum tempo, acho que tem reforçado essa posição, né. Agora, olhando um pouco mais no médio e longo prazo, a gente vê ainda as empresas em patamares muito baratos de preço, de valuation ainda, considerando um horizonte mais longo, né? Então, óbvio, é difícil saber o que vai acontecer no curto prazo, né? A bolsa subiu aí a 10%, 15%, vai subir mais? Talvez sim. Agora, acho que o importante é olhar mais para frente. Acho que tem um potencial para subir mais do que isso, né? No médio e longo prazo e escolhendo as empresas corretas, né? Empresas que têm valuations muito baratos ainda, acho que a gente pode ter opções de investimento que sejam muito mais rentáveis que isso também, né? Olhando um horizonte mais longo. Então, acho que é difícil você falar, não, vai subir mais agora ou não, enfim. Mas numa tendência de melhora gradual da economia, se isso realmente se materializar, eu acredito que a gente vai ter empresas aí com valorizações importantes nos próximos anos. Glati, também uma das sustentações, né, da Bolsa, quando a gente fala do índice, acaba sendo, óbvio, as empresas ligadas a commodities, e a gente tem visto um desempenho bastante importante de Petrobras, até mesmo comemorado pelo presidente da companhia no final de semana, né, quando falou que a empresa subiu aí 20 e poucos % ao longo desse ano, e querendo ressaltar os bônus, né, de ter o governo como sócio e não os ônus, né? Principalmente porque havia sempre há, né, muita desconfiança em relação à atuação ou à ingerência do governo na companhia, mas a gente tem visto um desempenho bastante importante de Petrobras, mesmo com decrescente, né, preço do petróleo no cenário internacional. Como que você tem visto a empresa, como você tem visto esse movimento de Petrobras a despeito de preço de petróleo, a despeito de ingerência de governo, de cautela e temor de investidores com todo esse cenário? Como que você tem visto esse desempenho surpreendente até da companhia? Eu acredito isso mais talvez o excesso de pessimismo, né, que se disseminou no mercado em relação ao que o governo poderia fazer com a Petrobras, né? Eu acho que, claro, os riscos ainda existem, mas as chances que eles se concretizem, eu acho que são menores hoje do que se esperava há um tempo atrás, né? E aí acho que isso tem várias frentes, né? Acho que, primeiro, a questão da política de preços, obviamente, né? A gente não viu nenhum movimento ainda que descorrelacione completamente, né, os preços que a Petrobras pratica em relação aos preços do mercado internacional. Acho que esse seria o principal risco, que é menor hoje, né? A outra questão seria a potencial redução dos dividendos, né? Isso acho que eu até acredito que isso ainda possa acontecer, não acredito que ela vai continuar realmente pagando 100% de payout que ela pagou nos últimos anos, acho que deve reduzir, né? E a outra questão que é em relação ao que qual a priorização, né, dos investimentos da Petrobras para os próximos anos, né? Eu diria que, obviamente, ela realmente deveria continuar investindo basicamente na exploração, né, que é onde ela consegue obter os melhores retornos sobre o capital, enfim. Mas existe a possibilidade de ela, né, fazer investimentos em energia eólica ou eólica offshore, ou investimentos que são considerados verdes hoje, né? Que, na nossa opinião, eu entendo que o risco também é mais baixo, principalmente nesse negócio de eólicas offshore, porque ainda é necessário haver todo um trâmite no governo, no Congresso, ainda para aprovar o marco regulatório desses investimentos, e isso leva muito tempo para ser discutido e para ser aprovado, né? Então, eu não acredito que esses investimentos eles vão poder se concretizar no curto prazo,
Pelo contrário, eu acho que nem no médio e longo prazo, acho que é um risco de eles não conseguirem serem concretizados. Então, acho que esse risco também ele é um pouco menor hoje. Então, acho que é uma conjunção aí de riscos menores, né? Acho que um outro também que poderia ser comentado é que, na verdade, se você começar a prejudicar muito a Petrobras no seu resultado, a Petrobras também não vai ajudar o resultado primário fiscal do Brasil também, né? Porque é uma empresa que paga muito, muito imposto e os dividendos também, né? Isso é um negócio que ajuda bastante o resultado fiscal. Então, acho que esse temor também a gente tem que olhar por esse lado também, né? Então, acho que é uma combinação desses fatores todos aí, com uma diminuição de risco, né? Que levou a ver essa valorização dos papéis, né? E se você considerar ainda os múltiplos, né? Eu estava até vendo agora há pouco isso, o múltiplo da Petrobras para o ano que vem está em torno de 3,5 vezes, 4 vezes lucro, né? Que é um múltiplo ainda muito baixo, né? Quer dizer, um yield para ação muito elevado ainda. Então, acho que é esse tipo de precificação que acho que ainda dá um conforto ainda com essa posição que a gente também carrega aqui, que é uma das principais posições da GTI, em função desse valuation ainda muito baixo, né, e que aceita esse tipo de risco que a gente vê, obviamente percebido pelo mercado também, mas que na nossa opinião é um risco que ele é menor do que o mercado entendia, pelo menos há alguns meses atrás. O Glatti, você tocou aí em pontos, acho que importantes até para a gente discutir aqui, falou desses investimentos ou dessas sinalizações, vamos dizer assim, da Petrobras, quando você falou da questão da eólica. E aí, né, eu poderia, acho que aqui ficar várias horas, por sinal, debatendo esse tema aqui com você, mas entrando um pouco mais, até pensando ali nos desafios, tô saindo de Petrobras, mas entrando um pouco mais nos desafios do Ministério de Minas e Energia, principalmente entrando um pouco mais nesse âmbito de energia em si só, né, que tem aí, acho que várias discussões pela frente, você falou dessa transição energética, que também é muito defendida, é uma das bandeiras do governo, mas tem todo esse trâmite ainda pelo marco na frente, ou seja, existe ali acho que a pergunta é mais sobre a velocidade, quando isso realmente de fato vai acontecer ou não, mas até lá acho que percebe-se muita necessidade ainda da gente continuar nessa questão de se procurar um combustível fóssil, como a própria Petrobras está tentando também, todo esse embate sobre a margem equatorial, mas falando no desafio do Ministério de Minas e Energia, um dos pontos que eu acho que é importante a gente tratar aqui é sobre as concessões das distribuidoras elétricas. Muitas, inclusive, estão com o contrato terminando, há muitas dúvidas sobre os critérios que serão usados nesta renovação. O próprio Alexandre Silveira já chegou a dizer que as distribuidoras são um patinho feio do setor elétrico. Ele usou essa frase numa das coletivas, que eu lembro muito bem quando ele falou isso. Como que você vê exatamente o futuro dessas distribuidoras, principalmente aí, né, com o crescimento do mercado livre que existe hoje entre essas distribuidoras? Na verdade, acho que você endereçou bem, né? Esse crescimento do livre e do incentivo, principalmente a solar e a eólica, de fato, ele tirou muito o mercado da distribuidora, né? Então, aí a conta às vezes não fecha, né? E acho que é por isso até que a gente teve aí problemas com algumas delas, como a Light, como a Amazonas, enfim, né? Então, realmente uma questão que deve ser endereçada com muito cuidado. Agora, eu não acredito que haja alguma mudança no modelo de renovação. Acho que eles devem manter lá os mesmos compromissos de melhorias e metas de qualidade, né, de prestação de serviço, né? Mas eu não vejo mudando isso, porque, na verdade, se você endurecer muito o jogo também, boa parte dessas distribuidoras não vai ter interesse em renovar a concessão, né? E acho que ninguém quer ficar exposto, né, a uma possível, quer dizer, você ficar sem algum player para tocar isso, né? E também não entendo que o governo também não tem capacidade para assumir nenhuma concessão hoje, né? E tanto é que as últimas que tinham lá sob o governo sob gestão da Eletrobras, elas foram privatizadas, né? Porque elas tinham índices péssimos e hoje a gente vê o resultado, principalmente na Energisa Equatorial, né? Que foram as empresas que assumiram essas distribuidoras, né? Índices muito melhores hoje, né? Eu não vejo um risco de haver uma mudança muito grande, né? Nessa lei de renovação aí, né, dessas distribuidoras, que vai acontecer aí principalmente a partir do ano que vem até 2030, né?
Agora, eu acho que uma questão que deveria ser endereçada e aproveitar bastante esse momento em que a gente tem um momento de hidrologia bastante favorável, né? Tá vendo que os reservatórios do Sudeste estão com 87% de capacidade. A gente nunca teve isso há muito tempo, né? Então, então, quando não existe esse tipo de preocupação, a gente deveria focar mais em destravar as amarras que existem ainda no setor, os subsídios cruzados que existem, né? Então, a gente teve lá, desde o governo Temer, lá a Consulta Pública 33, que endereça aí boa parte dessas questões todas, né? E que deveria ser uma pauta levada pelo governo para justamente discutir, né, essas amarras todas e fazer com que o mercado seja mais livre, né? E isso corrigiria muito a precificação da energia no Brasil. E acho que traria um ambiente muito mais favorável para ter preços mais baixos e para haver, né, consequentemente, aumento de demanda e ajudar o crescimento do PIB. Então, acho que esse deveria ser realmente o foco do governo para os próximos anos no setor elétrico. Não, claro que a renovação das concessões ela é importante, mas eu acho que deveria haver uma agenda mais abrangente nesse sentido. Falou super bem aí, Glati. Só para a gente finalizar, acho que esse tema, inclusive, você citou a questão da Light, e essa competição, inclusive, né, quem migra para o mercado livre ou para geração distribuída, ele está indo atrás de tarifas menores. Só que, por um outro lado, tem também muitas que acabam perdendo faturamento, mas elas continuam com os custos. Acho que um bom exemplo aí, claro, tem N outros fatores a questão da Light, mas acho que você citou aí muito bem, acho que é um dos pontos, né? Teve muita perda, inadimplência, enfim, é só um exemplo. Mas a regulamentação por parte da ANEEL, você acredita, né, que ela precisaria mudar, mas falta política, uma vontade política para isso, ou realmente é algo que é muito mais delicado e que se leva muito tempo mesmo para se discutir este assunto? Na verdade, leva tempo e já tem levado há muito tempo. A questão é que a questão dos subsídios ela se tornou mais intensa aí nos últimos anos, com esses incentivos todos que foram dados, principalmente para eólica e para solar. E aí a gente tinha como objetivo de matriz energética ter mais de 10%, quer dizer, hoje já tem 10% de solar, né, tem mais eólica, enfim. A gente pisou muito no acelerador nesse sentido. E acho que agora realmente o freio já tinha que ter sido dado já até, né? Então, e aí isso combinou com, acho que o cenário de juros muito baixo também há 2 anos, né? Então isso daí trouxe muita gente para o mercado porque os investimentos eles se pagavam mais facilmente, os retornos eram muito bons, né? Então eu acho que é essa linha aí que aconteceu. Mas eu queria falar de outros 2 pontos. Eu acho que esse negócio da distribuição acho que é relevante, né? A questão da Light, obviamente que ela reflete uma parte das distribuidoras, né? E você comentou bem dos resultados aí declinantes, porque os custos ficam na distribuidora e ela não tem a energia. Mas o caso da Light ele é um caso particular, né? Acho que a gente tem que considerar que a perda, né, a perda comercial que ela tem é um negócio absolutamente fora de qualquer padrão no Brasil, né? E a gente tem que endereçar corretamente as questões que estão envolvidas no caso específico da Light, que é o negócio do furto, né? Então, assim, o estado do Rio de Janeiro, a população do Rio de Janeiro, ela tem que ter coragem para tentar coibir isso ou aceitar que vai pagar tarifas mais altas para cobrir esse rombo, né? E não socializar esse prejuízo, essa perda com o sistema todo, né? Então, essa é a questão central que deveria estar sendo discutida, mas, obviamente, existem interesses políticos que permeiam toda essa questão aí, né? Envolve governo, envolve política, população, enfim, vários interesses, né, de vários grupos, mas que é uma questão que a sociedade deveria prestar mais atenção, né, em vez de ficar aí, não, vamos focar na recuperação judicial, enfim, né? Eu acho que a questão central, assim, é uma questão relevante, mas a questão central é essa, né? Se a população está disposta a pagar por esses furtos e essas perdas que a empresa tem. Ótimo, verdade. Pontos muito bem levantados aí, viu, Glati? Inclusive, quando eu fui repórter lá no Rio de Janeiro, acompanhava de perto, fiz muita reportagem mostrando esses furtos. Existia
por sinal, essas pautas. Quero agradecer, muito obrigada, sempre um prazer falar contigo aqui na nossa programação. Fica o convite para voltar mais vezes. Claro, o prazer é meu, Paula, obrigado mais uma vez pelo convite, sempre que vocês precisarem, a gente está aqui à disposição. Obrigadão.